Na tela branca ao centro, o título em letras azuis informa: Aplicação de ferramentas computacionais para apoio ao ensino de matemática para alunos com deficiência visual. Por que ter medo de matemática? Bom, na verdade, nem todo mundo tem medo de matemática, nem todo mundo odeia matemática. Tem muita gente que gosta, mas o número de pessoas que tem medo de matemática é muito grande. E por que isso acontece? Eu selecionei aqui algumas causas, né? Não sei se não são as únicas, mas as que eu bolei aqui. Olha aqui. Primeiramente, experiências negativas na escola. Isso é muito comum. Você tem um professor que é carrasco, um professor que não dá atenção aos alunos, as pessoas têm experiências negativas, ficam desmotivados, levam nota baixa, e aí ficam com aquele trauma, né? Então, essas crianças têm no subconsciente é que elas não são boas em matemática, e aí acabam gerando ojeriza ou medo da matemática. Então, a habilidade do professor, ela é muito importante. O professor tem que ter empatia, tem que pegar as pessoas, tem que entender o que essas pessoas sabem e criar uma ponte entre o que eles não sabem e o conteúdo que está sendo aplicado. Isso é fundamental, né? E se o professor não tem essa habilidade, que a gente chamaria aí de ninguém fica para trás, né? O professor tem que encontrar um jeito de todos serem compreendidos e todos serem levados junto com você, né? Então, essa falta de habilidade ou essa falta de paciência causa um dano terrível nas pessoas, né? Que ficam com um medo incrível de não conseguir, de fracassar, de falhar. E muita gente fala assim, não, é melhor eu não me meter nessa coisa, não vou dar opinião não, porque eu não sou bom em contas. Então, e esse medo faz com que você evite de treinar, e ao evitar de treinar, você cada vez fica mais para trás. Bom, outra coisa é conceito. Não adianta, a gente tem que entender que algumas pessoas têm uma certa habilidade maior do que outras de incorporar certos conceitos. E isso não é genérico. Por exemplo, tem pessoas que têm uma habilidade enorme em fazer comida. E você pergunta, não sabem por que tem. Tem essa habilidade. Tem uns que gostam de fazer contas, outros fazem boas redações. Cada pessoa tem a sua habilidade. Ou são músicos, né? Algumas pessoas têm mais dificuldade de entender os conceitos matemáticos. Mas se você perguntar para uma pessoa assim, você pode aprender a cozinhar? A pessoa vai responder para você, eu acho que posso, mas vai demorar um tempinho, tá? Você vai ter que ter paciência comigo, porque eu não sou craque em cozinhar. É a mesma coisa, tempo. A matemática, ela sempre exige de você paciência e tempo. Com tempo e paciência, qualquer coisa você consegue resolver, tá? Claro que você vai precisar de ajuda, claro que você vai ter que ler algumas coisas. Hoje em dia tem tanta coisa interessante, formas bacanas de aprender no YouTube, tem tudo isso, é muito legal, tá? Essa ansiedade também pode ser porque você tenha um transtorno de ansiedade, né? Por exemplo, o TDAH, você tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aí você quer que tudo resolva rapidamente, você é uma espoleta, né? Então, as pessoas que têm a situação, elas se sentem frustradas porque é necessário esse cozinhar devagar, ir acompanhando, ir aprendendo, ir treinando, tá? Você não faz um atleta só lendo informações na internet, as técnicas de como correr. Você tem que correr para aprender a correr, né? Você tem que botar na prática. E aí, matemática é isso. Não vai aprender por osmose, vai aprender porque você treinou, tá? E outra coisa é que há determinadas situações que as pessoas não levam em consideração, que são questões físicas. Tem algumas pessoas que têm dislexia, não sei se vocês sabem o que é dislexia. Para uma pessoa que tem dislexia, se olhar para essa tela, as letrinhas dessa tela estão sambando, é assim que as pessoas descrevem. Então é muito difícil uma pessoa que tem dislexia ler.
mas elas conseguem normalmente escutar alguém contando o que está colocado na tela e ela aprende. Mas tem que ser oral. Se for com os olhos, não dá. E o professor muitas vezes nem se apercebe dessa situação, que é uma situação real, né? Não adianta você inventar metodologias, porque elas não vão funcionar, a não ser que você use uma alternativa oral, né? Bom, para terminar, a gente precisa sempre de esforço e dedicação, primeira coisa. E segundo, se a gente tiver uma situação em particular, a gente tem que trabalhar para que essa situação seja resolvida antes de que a gente desenvolva esse medo da matemática e fique se julgando como uma pessoa com pouca habilidade. Algumas dicas. Primeiramente, um aluno deveria poder escolher o professor que mais lhe agrada. Infelizmente, a vida não é assim, né? A pessoa cai um professor para ela e ela vai trabalhar em cima dessas dificuldades. Mas o bom é que ela encontre um professor ou um mentor, que não é professor, às vezes é um parente, às vezes é um amigo, que possa ajudá-lo a entender os conceitos matemáticos. Outra coisa é essa, praticar. Praticar a matemática, assim como se pratica corrida ou como se pratica música, praticar. Praticando, você vai angariando conhecimento, você vai ficando mais hábil. Segundo, pedir ajuda. Terceiro, pedir ajuda. Pedir ajuda, a gente sempre pede ajuda, eventualmente, na vida, mas quando a gente tem uma dúvida em matemática, pedir ajuda é muito, muito efetivo. A gente pede alguém que saiba ou que sente com a gente, perca um tempo ali. Outra coisa é que a gente tem que se concentrar não nos nossos fracassos, mas a gente tem que se sentir feliz quando esses fracassos são transformados em sucesso. Não importa quanto tempo demore. O importante é a gente saber que os fracassos vão ocorrer e que você vai trabalhar para transformá-los em sucesso. E que você não precisa ser um cara perfeito em matemática para resolver bem as coisas que são oriundas da matemática. Eu não sou craque, eu demoro para resolver problema, eu tenho que pensar muito. Mas depois de pensar, eu vou devagarzinho lá e chego. É isso mesmo, devagarzinho você chega lá. E é isso. Então, sucesso para você. E agora vamos ver um outro tema importante, que é o seguinte. Eu falei aqui de professor. O que é um bom professor? O que faz um bom professor?